Na DC, existem vários personagens que se ligaram à força de aceleração com as mais diferentes origens possíveis, mas nem todos eles utilizam o poder da melhor maneira possível. Existem aqueles velocistas que usam a força de aceleração com tanta maestria que são quase deuses perto dos humanos e de outros velocistas. E é sobre os melhores e mais poderosos velocistas da força de aceleração que vamos falar no vídeo de hoje, começando pelo primeiro e o original Flash, o Jay Garrick. Jay Garrick está longe de ser o velocista mais poderoso da DC, mas é um dos mais importantes e antigos da editora. Ele fez parte da lendária Sociedade da Justiça e junto do Barry Allen descobriu a existência do multiverso. Ele acaba indo parar na Terra principal após a confusão relacionada às terras e foi um mentor para toda a próxima geração de velocistas. A sua velocidade costuma variar muito nos quadrinhos. Algumas vezes ele é tido como mais rápido que o som, mas já foi capaz de conversar com o Wally em nanosegundos. Então ele fica ali naquela faixa entre muito rápido e muito lento comparado a outros velocistas. Na verdade, em alguns quadrinhos ele nem mesmo é ligado à força de aceleração, e na verdade ele é um meta-humano, mas aqui eu vou considerar a parte onde ele é sim um velocista da força de aceleração mesmo. De qualquer forma, após anos de experiência, ele desenvolveu bem os seus poderes, conseguindo coisas como sair da força de aceleração, seguindo a assinatura energética do Adão Negro. Ele também já correu lado ao lado do próprio Adão Negro, e para vencê-lo, usou outra habilidade da força de aceleração, que é o roubo de velocidade, algo que ele também consegue fazer com outros velocistas, como fez com seu rival, o Rival. Pois é, não é o melhor nome do mundo, mas é o que temos, e vale lembrar que o Jay também pode transitar pelo tempo e resistir a ataques hipnóticos vibrando da maneira correta. O Jay tá aqui na lista muito mais por ser um dos maiores mentores da DC e também por ter sido o primeiro e o Flash original, merecendo estar aqui na lista. Mas existe outro velocista que é bem antigo e não é tão rápido e tão poderoso quanto os demais. Mesmo assim, é um dos maiores conhecedores da força de aceleração, que é o Max Mercúrio, o guru da força de aceleração. Ele era um personagem de uma outra editora e essa editora se juntou à DC depois da empresa comprar a pequena rival, como ela faz com certo costume. Após a mudança de universos, ele agora trabalhava como velocista há mais de um século, inclusive trabalhando com Jay Garrick na década de 1940. Max entende a força de aceleração melhor do que qualquer outro herói devido à sua experiência. E enquanto ele estava semi-aposentado, ele ainda podia ser chamado quando necessário, ajudando o Wally a derrotar o falso Barry. Na verdade, quando grandes momentos envolvendo velocistas acontecem, ele sempre está presente, e ele foi o primeiro a entender que a morte estava atrás do Wally quando surgiu o Flash Negro. Quando Bart Allen chegou do futuro como o herói Impulso, Max se tornou seu principal mentor e um importante membro do elenco da série contínua de publicações do Impulso. Infelizmente, ele nunca teve um grande destaque próprio e sempre foi um personagem secundário, mas isso não muda o fato de que entre os velocistas existem pouquíssimos que entendem a força de aceleração como ele faz. Ele também conta com algumas habilidades como capacidade mental aprimorada e graças a isso ele pode entrar em um estado de hipermeditação. Quando ele entra nesse estado, Max pode sentir a força de aceleração e a conexão de outros velocistas através do multiverso. Nesse estado, ele já foi capaz de enviar um sinal telepático para outros velocistas em todo o multiverso para atraí-los para sua localização. Ele tem todas as habilidades padrões que um velocista possui, como eletrocinese, transferir energia, vibrar para ficar intangível e por aí vai. Mas como eu disse, ele não tem tanto destaque assim e por isso não tem grandes feitos envolvendo a sua velocidade, tanto que é até difícil encontrar coisas sobre o personagem na internet. Mas continuando a falar dos grandes velocistas do passado e dos estudiosos da força de aceleração, Savitar foi um piloto da Guerra Fria que estava disposto a testar um jato de caça supersônico. Ao atingir a velocidade máxima, seu avião foi atingido pelo que parecia ser um raio e ele caiu em território hostil, uma região que não era aliada do exército do seu país natal. Quando ele estava prestes a ser morto, descobriu que tinha super velocidade e derrotou todos em um piscar de olhos, passando a ficar obcecado com seus poderes. Ele se autonomeou Savitar, em homenagem ao deus hinduísta do movimento, e dedicou boa parte da sua vida a entender a força de aceleração. Enquanto ele estudava, ele descobriu novos poderes que nenhum outro velocista vivo havia dominado naquela época. Ele foi um dos primeiros a conseguir dar velocidade e energia cinética a pessoas e objetos, mesmo que estivessem em estado de repouso. Além disso, ele aprendeu a controlar a própria taxa regenerativa, acelerando e diminuindo a seu bel prazer, conseguindo curar ferimentos próprios quase que instantaneamente. Depois de se autonomear como um deus e ficar cada vez mais poderoso a partir dos estudos da força de aceleração, ele conseguiu para si um culto de ninjas. Esse culto acabou sendo seus fiéis seguidores, e ele compartilhava uma fração da sua velocidade para esses ninjas para serem seu exército. Curiosamente, ele foi um dos inimigos de Max Mercúrio, e o personagem levou o Savitar em direção à força de aceleração, fazendo com que ele ficasse preso lá por décadas. Quando o vilão retornou, seu culto voltou junto com ele, mas ele foi derrotado por Wally West, junto de outros velocistas como Jay Garrick, Impulso, Jess Quick e os demais. Bom, mas agora vamos para o Flash mais importante de todos os tempos na história da DC, que é o Flash Barry Allen. Ele por muito tempo foi o principal e único Flash da editora, e isso até ele se encontrar no multiverso com Jay Garrick e depois passar o manto para o Wally West. Ele faz parte da equipe de CSI da polícia, e durante uma noite, um raio anormal caiu na delegacia, acertando tanques de produtos químicos que o encharcaram, e combinado com a eletricidade do raio, transformou o personagem no Flash. Por muitos anos, o próprio personagem acreditava que ele só tinha recebido super velocidade e nada mais. Só que com o tempo, foi revelado todo o conceito por trás da força de aceleração e foram aparecendo novos velocistas. O Barry se torna o velocista mais importante da DC a partir do momento em que ele é o gerador da força de aceleração. Essa força que é responsável por todo o movimento do multiverso. E a cada passo que ele dá, a força de aceleração se expande e se torna de maneira óbvia, mais abrangente. Eu particularmente nunca fui muito fã desse conceito do personagem criando um conceito multiversal. Ainda mais conceitos que na teoria
teoria deveriam existir desde o início da criação. Mas assim como todas as histórias do Flash, isso parte muito mais de um paradoxo, onde a força de aceleração já existia quando Barry nasceu e ao mesmo tempo ele foi o seu criador. De qualquer forma, por décadas ele foi o homem mais rápido vivo, até mesmo inventando novas formas de utilizar a força de aceleração, como vibrar suas moléculas para atravessar paredes. E por incrível que pareça, já que isso é muito comum hoje em dia, essa era uma habilidade extremamente difícil de ser utilizada no passado, e ele era um dos poucos que conseguia por ser rápido bastante para fazer isso. De pouco a pouco ele conseguia criar novas formas de utilizar os seus poderes. Foi o primeiro a atravessar as barreiras do multiverso indo até a Terra 2, e ele faz uma coisa que pra mim é um dos maiores feitos de um velocista na DC. O personagem pode absorver toda a força de aceleração para dentro do seu corpo, e ele já fez isso 2 vezes. A vez mais recente aconteceu não tem muitos anos, e ele utilizou isso para derrotar definitivamente o Flash Reverso, cortando a sua conexão com a força de aceleração e dessa forma cortando seu poder de ser um paradoxo vivo. Mesmo assim, atualmente ele não é o velocista mais rápido da editora e foi superado pelo seu pupilo, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele. Isso porque agora eu tenho que dar um pouquinho de espaço para o Eobard Thawne, o primeiro Flash Reverso e sem sombra de dúvidas um dos personagens mais babacas das HQs. Ele veio do século 25, onde não haviam mais heróis ou aventuras grandiosas a serem realizadas. Ele era fã do segundo Flash, Barry Allen, e obcecado por seu ídolo, Thawne usou o traje do velocista para replicar o acidente e garantir a si mesmo uma conexão com a força de aceleração. Depois de uma série de incidentes, incluindo ser derrotado pelo Wally, morrer e voltar para o século 25, ele acabou criando a força de aceleração negativa. Essa que é uma força de energia multiversal que se alimenta da força de aceleração positiva usada pelos velocistas. Da mesma forma que Barry Allen alimenta a força de aceleração a cada passo que ele dá, o mesmo acontece com Eobard e a força negativa. O principal objetivo dele era criar uma forma de viajar no tempo sem ser detectado pelo Flash, mas foi bem mais além do que o esperado. Por ser extremamente inteligente, nascendo com um QI de 167, ele sabe explorar suas habilidades ao máximo, tão bem ou até melhor que o seu rival. Ele por muito tempo foi o personagem que mais conhecia a força de aceleração e as suas capacidades, além de que em muitas aparições ele foi uma ameaça ao próprio Wally West. Ele já forçou o velocista a ir muito mais além dos seus limites em pelo menos 2 oportunidades, e foi em uma luta contra o Eobard que ele descobriu ser tão rápido quanto o Barry. Ele também foi capaz de retirar o Barry da força de aceleração quando o personagem estava lá após a crise das infinitas terras. E ele não só chamou o Barry, como também o tirou da força de aceleração, transformou o personagem no Flash negro e indiretamente matou o Savitar. Ele também pode resistir em ter sua velocidade roubada por outros velocistas e já foi capaz de alterar a vibração interna do corpo do Barry. De todos nessa lista, ele é o que com certeza usa a força de aceleração de maneira mais brutal e uma das maiores ameaças a qualquer velocista. E bom, eu já mencionei o Wally várias vezes aqui na lista e o personagem não poderia ficar de fora. Afinal de todos, não existe usuário melhor da força de aceleração. Entre os velocistas DC, ele é o que possui os melhores feitos e é canonicamente o mais rápido e o único Flash em atividade no momento. Bom, pelo menos no momento que eu tô escrevendo esse roteiro, afinal, Barry Allen está aposentado e sem poderes. Ele é sobrinho da Iris West e sempre foi muito fã do Flash, mas quando os dois se encontraram, um raio caiu no personagem e deu a ele poderes de super velocidade. Obviamente esse raio caindo perfeitamente nele não foi coincidência, mas eu deixo pra explicar isso em outro vídeo. O Wally por muito tempo não conseguia usar o seu poder real por medo de apagar a memória do Barry que estava morto, mas após ele se soltar, ele superou e muito o tio. Assim como os demais velocistas, ele pode roubar a energia cinética de outros seres para aumentar a sua própria, e ele já absorveu a energia da própria Terra e ficou tão rápido que venceu um teletransporte instantâneo. Ele também desenvolveu uma cronocinese, parando totalmente o fluxo do tempo, mas até onde eu sei, ele não tem total controle sobre esse poder. Mas em compensação, ele tem a retrocognição que desenvolveu após ficar anos na força de aceleração. Ele pode usar os seus raios para chocar a mente das pessoas e fazer com que elas recuperem memórias perdidas. Após ter a sua perna machucada, ele aprendeu a utilizar a força de aceleração para criar objetos, criando um traje para continuar atuando como herói. Eu poderia passar dias falando os feitos do Wally e formas de se usar a força de aceleração, mas o vídeo acabaria ficando desnecessariamente muito longo. O Wally é indiscutível aqui na lista, sendo o Flash que mais teve desenvolvimento e já superou pelo menos 2 vezes o Barry em uma corrida franca sem perder a amizade. Mas curiosamente ele não é o único Wally que entra aqui nessa lista. Nós também temos o Wally West do futuro. Apesar de carregar o mesmo nome do outro personagem, esse Wally West é um personagem diferente, porém o mesmo. Depois da reformulação vinda dos 952, o Wally West que conhecíamos desapareceu, e esse personagem foi quem entrou no lugar. Mais tarde descobrimos que o Wally original estava na verdade preso dentro da força de aceleração, e ele era um dos únicos que sabia o que tinha acontecido com toda a realidade. Mas esse novo Wally não tinha nem um pouco da experiência vinda do seu antecessor, e ele foi mais um dos alunos de Barry Allen. E isso é só uma breve contextualização para falar da real personagem que eu coloquei aqui na lista, que é a versão deste personagem, só que do futuro. Eu creio que todo mundo já sabe que as histórias do Flash são caracterizadas por viagem no tempo, e geralmente
realmente são muito bagunçados por conta disso. Uma versão futura do Barry Allen voltou no tempo para consertar a força de aceleração que estava quebrada porque tinha muitos velocistas. Ele viajou no tempo, voltando para o passado e acabou causando a maior confusão, matando o inimigo do Flash e matando o próprio Barry Allen, a sua versão mais nova. Bom, pelo menos era isso que parecia. Na verdade, o Barry Allen do passado acabou indo parar na força de aceleração e todo esse evento envolvendo a sua morte deu poderes a este Wally West. Obviamente, o Wally não lidou muito bem com toda essa situação e isso resultou em uma das versões futuras mais poderosas de algum personagem já escrito na DC. Da mesma maneira que o Barry do futuro fez, essa versão futura do Wally retornou ao passado para lutar contra esse novo Flash. Só que, diferentemente do que acontece com os outros velocistas, ele não treinou apenas a sua velocidade, mas também o seu próprio corpo. Barry não conseguia nem mesmo acertar um único golpe nele, e olha que ele tinha acabado de derrotar o Barry do passado. Infelizmente não vemos muito mais dessa versão do personagem, já que o Barry sabia que iria perder e utilizou o corpo de outro Barry do passado como isca para fazer com que o Wally fosse derrotado. E eu imagino que falando isso deve ter ficado muito confuso, mas eu tenho certeza que quando vocês verem as páginas dos quadrinhos que eu coloquei no vídeo, vai dar para entender minimamente do que aconteceu. O que importa é que esse Wally sabia usar perfeitamente os seus poderes e era mais rápido e mais experiente que uma versão futura do próprio Barry Allen. E por fim, vale mencionar o personagem que fez aquilo que nenhum outro personagem nessa lista fez: estar em dois lugares ao mesmo tempo. August Hort era um policial do departamento de polícia de Central City e amigo próximo de Barry Allen. O irmão de Hort, George, também era um policial do departamento. Só que um dia, George foi morto a tiros quando estava em patrulha. August ficou devastado pela morte do irmão e buscou justiça, mas todas as evidências do suposto assassinato do seu irmão foram destruídas quando um raio atravessou a delegacia e deu poderes ao Barry. O personagem ficou completamente perturbado, sentindo que o assassino do seu irmão estava livre, mas continuou a trabalhar na delegacia. E por conta de experimentos na força de aceleração feitos por uma equipe chamada de Buraco Negro, ele ganhou poderes junto com dezenas de pessoas de Central City. Com seus poderes, ele adotou um traje e o nome de Godspeed, se tornando juiz, júri e carrasco dos bandidos de Central City. Ele também conta com a capacidade de criar construtos de energia, o que ele usou para formar o seu traje. E lembra que eu falei que outros velocistas também foram surgindo? Então, não acabou muito bem pro lado deles não. Ele roubou a força de aceleração dessas pessoas e as matou no processo, mas seu poder principal era com certeza estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele é capaz de dividir a sua energia da força de aceleração em duas e é capaz de se clonar, estando em dois locais simultaneamente. Ele afirma que é capaz de fazer isso porque ele é muito mais rápido que o Flash, mas não pode fazer isso por muito tempo sem sentir dor. Para vocês terem ideia de quão poderoso o personagem estava, foi necessário que o Wally e Barry juntos usassem um amplificador de poder para conseguir bater de frente com ele, cada um lutando contra um Godspeed após ele repartir o seu poder ao meio. Ele não durou muito tempo nos quadrinhos e hoje em dia ele nem aparece mais tanto, mas imagina o quão forte ele seria descobrindo mais sobre a força de aceleração. Mas essa foi a minha lista dos melhores e mais poderosos usuários da força de aceleração. Se você acha que faltou alguém ou não concorda com a minha lista, deixa aí nos comentários. Se curtiu, não deixe de se inscrever e deixar o like aí embaixo. Valeu e até a próxima.